Bom dia, internauta que nos acompanha pelo Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores de Goiás, que nos dá o prazer hoje desta conversa, deste bate-papo sobre a situação política, econômica e social que o país atravessa. Deputado Rubens Ottoni, bom dia. Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês. Como você disse, num momento muito delicado da história política do nosso país. Nosso país chega a um aprofundamento de crise econômica, crise política. Chegamos aí a uma crise da democracia. Nossa democracia foi rompida justamente pela irresponsabilidade daqueles que, na ânsia de chegarem ao poder, atropelaram todas as regras da nossa democracia, passaram por cima da Constituição e levaram o país ao caos que nós estamos vivendo hoje. Você, internauta que está nos acompanhando pelas páginas do Facebook do deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e pelo Facebook PT na Câmara, pedimos que você curta esta publicação, mande sua pergunta aqui para o deputado, comente e também compartilhe essas transmissões pelas páginas do Facebook. Vamos ampliar a nossa rede de comunicação para que mais brasileiros conheçam de perto o trabalho dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Federal. Então curta, comente e não esqueça de compartilhar esta transmissão ao vivo diretamente aqui de Brasília. O nosso convidado hoje, como todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas, é o nosso deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás. O deputado Rubens participa aqui na Câmara Federal da Comissão de Desenvolvimento Econômico, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a CDEIC, aqui na Câmara Federal, e também é membro da Comissão de Constituição e Justiça, aqui na Câmara Federal. Mas, deputado, vamos começar a nossa conversa aqui, lembrando que amanhã, dia 8, amanhã, dia 8 de junho, em Contagem, Minas Gerais, haverá o pré-lançamento da candidatura do sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã, petistas do Brasil inteiro, apoiadores da democracia, estarão lançando Lula candidato à presidência da República. Esse é um momento importante, eu diria um momento simbólico daquilo que nós já realizamos por todo o país. E amanhã, nessa sexta-feira, em Contagem, nós estaremos fazendo aquilo que os nossos municípios, a nossa militância fez em cada canto desse país. O lançamento simbólico da pré-candidatura de Lula presidente. E por que isso? Para afirmar, primeiro perante a sociedade brasileira, que a tentativa da elite política e econômica, aqueles que sempre comandaram o nosso país, de atropelar a nossa democracia e de impedir que o povo brasileiro escolha livremente o seu presidente, essa tentativa não dá certo. A história está mostrando, o desespero dos nossos adversários é cada vez maior, eles vão aprofundando as suas ações, partiram para a condenação injusta, ilegítima, inconstitucional do presidente Lula. Não adiantou, ele continuou crescendo nas pesquisas, aí avançaram para poder fazer uma prisão eminentemente política, uma prisão que afronta a nossa Constituição. Nossa Constituição é clara, ela diz que ninguém pode ser considerado culpado enquanto houver algum recurso a ser julgado, enquanto não houver julgamento definitivo e trânsito em julgado. No caso do presidente Lula, nós não estamos nem na metade do julgamento ainda, porque está no TRF4, ainda tem recurso ao STJ, tem recurso ao STF. Então, um absurdo. E mesmo assim, com essa condenação ilegítima e com a prisão arbitrária, nem assim eles conseguem criar uma alternativa. Todas as pesquisas mostram a mesma coisa. Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro lugar disparado nas pesquisas, com o dobro de voto do segundo colocado, ganharia a eleição no primeiro turno e em qualquer cenário de segundo turno também ganha a eleição. Então é uma situação que hoje o lançamento da pré-candidatura de Lula, ela confirma isso, que nós, o povo brasileiro, ele quer Lula presidente e nós vamos avançar para fazer respeitar a vontade popular. Estamos ao vivo aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Você que está
começando a assistir agora as transmissões pela página do Facebook do deputado Rubens Ottoni, pelo Facebook PT na Câmara. Diga a cidade de onde você está assistindo essa transmissão ao vivo, curta, comente, compartilhe, mande sua pergunta. Agradecendo já aqui aos dezenas já aqui de José Anchieta, deputado Vanusa Camargo, Isabel Lopes Menezes, todos mandando um abraço para o senhor, desejando que Deus também o abençoe na sua caminhada, como disse aqui a Maria Sandes. Da mesma forma, um dia iluminado para todos nós. E deputado, o senhor comentou que Lula continua liderando as pesquisas, pode ganhar, às vezes, até no primeiro turno, em algumas ocasiões. No segundo turno nem se fala, Lula está disparado na frente. Por que que o povo brasileiro, né, apesar de todas as injustiças, todas as arbitrariedades cometidas contra o presidente Lula, a começar pela sua injusta prisão, Lula continua liderando as pesquisas? É porque Lula fez pelo país, por todos os brasileiros mais necessitados, né, com certeza, é porque o Lula não tem apenas um discurso, ele não tem apenas uma proposta que ele tenta convencer as pessoas que essa proposta seja viável. Ele já tem uma história e tem a legitimidade daquilo que realizou à frente desse país. Então nós andamos por todo o país, de maneira especial no nosso estado de Goiás, e é recorrente nós ouvirmos as pessoas falarem sobre isso. Olha, na época do Lula nós tínhamos mais oportunidade. Foi na época do PT no governo federal é que nós tivemos oportunidade de ter uma vida melhor. E as pessoas, às vezes encontramos muitas pessoas que não são do PT, pessoas que não têm vinculação partidária, ou às vezes até são de outros partidos e falam, não, pode falar o que quiser do PT, pode falar o que quiser do Lula, mas na época do PT no governo federal a nossa vida era melhor. Então essa é a realidade do povo brasileiro. E as pessoas comentam, em cada cidade que a gente chega, o exemplo é diferenciado. Às vezes no lugar a pessoa fala, olha, na época do Lula minha vida era melhor porque foi na época do Lula que eu consegui minha casinha. Outro, na época do Lula foi que eu consegui fazer a minha faculdade. Foi na época do Lula que a nossa vida, a nossa família teve condição de ter uma estrutura melhor. Então é isso que faz com que o nome do Lula, ele seja, por mais injustiça que seja cometida, por mais arbitrariedade que seja cometida, por mais ataque, atropelo à nossa Constituição, o povo brasileiro sabe. Então, qual líder político que sobreviveria a esse ataque sistemático desse consórcio de direita que tenta impedir o avanço do nosso país? Com certeza são pouquíssimas lideranças que poderiam fazer esse enfrentamento, e o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido Lula, ele tem demonstrado sua firmeza e essa capacidade de confiança da população. Inclusive, um pouco antes de começar o nosso programa, conversava aqui com o deputado federal Rubens Ottoni. Para você que está chegando agora, acompanhando a nossa transmissão, bem-vindo, curta, comente, compartilhe, diga a cidade de onde está falando. É incrível, deputado. A Juliana Modesto aqui, Goiânia presente, um abraço, né, para Juliana. Grande abraço para vocês aí que Dilma estão acompanhando. Maria dando os parabéns para o deputado, São Paulo, Juazeiro, Bahia, Patos da Paraíba, Pernambuco, enfim, obrigado pela audiência e vamos continuar aqui conversando com o deputado federal Rubens Ottoni. Eu dizia que antes um pouco de iniciar a transmissão ao vivo, o deputado comentou que ainda hoje recursos do governo Lula e Dilma, dos governos Lula e Dilma, chegam ao estado de Goiás. Citou o exemplo do Instituto Federal Goiano, né, deputado? É verdade. Um pouco para nós esses Isso é importante, porque isso acontece com toda certeza em todos os estados da federação, em todas as regiões, e vocês que nos acompanham nesse instante podem ser testemunhas e dar o seu exemplo aí na sua cidade, na sua região. Mas eu falava aqui que eu estive ontem numa cidade do interior do estado de Goiás, cidade de Iporá, uma cidade do oeste goiano, uma cidade modesta, pouco mais de 30 mil habitantes, e lá nós temos, para nosso orgulho, uma unidade do Instituto Federal Goiano, um campus com vários cursos, mais de 1.000 alunos, cursos já de especialização, cursos de graduação, não apenas cursos técnicos. E ontem nós estivemos lá para inaugurar uma série de equipamentos, inclusive um grande auditório com mais de 800 lugares. Mais de 800. Um investimento feito com recursos de onde? Do governo federal, mas é bom ressaltar, investimento do governo federal da época do Lula e da época da Dilma. Por quê? Porque naquela época havia uma preocupação realmente de
levar ao interior, de descentralizar as oportunidades da educação. Havia a preocupação de poder dar aos nossos jovens a condição de preparação para o mercado de trabalho. Era uma preocupação e um investimento que se fazia. Isso hoje, infelizmente, já não é mais a realidade. Se ontem é verdade que nós fomos lá inaugurar vários equipamentos com recursos que nós liberamos ainda na época de Lula, ainda na época da Dilma, nós vimos também o outro lado da moeda, que agora nem recursos se tem para o custeio. Os institutos estão tendo dificuldade de manter o seu dia a dia porque não há por parte do governo federal aquele comprometimento, o compromisso e o interesse de fazer com que os institutos cumpram efetivamente o seu papel. Então essa é a situação delicada que nós estamos vivendo. A educação hoje passa a não ser prioritária, principalmente a educação pública e uma educação que dê oportunidade para todos e todas. Mas, deputado, o Valdecir Dionísio Val, ele afirma o seguinte: eu sou pedreiro, foi o tempo que eu trabalhei muito, hoje estou parado. O Valdecir é um dos exemplos desta política pós-golpe que destituiu a presidenta legítima Dilma Rousseff, dos entreguistas que tomaram conta do país, provocando um dos maiores índices de desemprego da história do país. É por isso que os nossos adversários eles estão cada vez mais desesperados, porque eles não conseguem compreender como é que condenamos o Lula, prendemos o Lula e quando faz uma pesquisa ele continua em primeiro lugar. É porque a vida do povo diz muito mais do que as ações desses que cometem as arbitrariedades e que teimam em jogar o nosso país no caos. A população brasileira quer o quê? Quer a volta àquele momento que o Brasil viveu, que foi um momento de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com geração de renda, fazendo com que a qualidade de vida da nossa população fosse melhor, que as pessoas tinham acesso ao exercício da sua cidadania. Por isso que exemplos como esse, depoimentos como esse a gente ouve em todos os cantos que nós vamos quando nós dialogamos com as pessoas. Você que está nos assistindo, chegando agora, bem-vindo às páginas do Facebook do deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e também ao Facebook PT na Câmara. Estamos agora, nesse momento, ao vivo aqui de Brasília, fazendo uma análise da conjuntura política, social e econômica do Brasil, que todos sabem vive uma crise sem precedentes após o golpe de 2016. Já conversamos aqui sobre o lançamento da pré-candidatura à presidência da República do nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por falar em Luiz Inácio Lula da Silva, deputado, nessa semana também aqui na Câmara, tivemos depoimento do ex-advogado da Odebrecht, o Tacla Duran, que falou diretamente da Espanha, falando da seletividade da Operação Lava Jato, mostrando também, obviamente, a perseguição que o Lula e o PT sofrem por parte dos procuradores e do Ministério Público. Mas eu quero trazer um outro assunto, deputado, que é o desmonte do Estado brasileiro, especialmente a Petrobras. Hoje mesmo haverá leilão, espero que a Justiça ainda a tempo suspenda o leilão de hoje, porque o pré-sal está sendo entregue para as petrolíferas estrangeiras. Deputado, a Petrobras, esse patrimônio dos brasileiros sendo entregue assim... É um absurdo, É um absurdo e por isso mesmo todas as oportunidades que nós tivermos de fazer um alerta ao povo brasileiro é importante que se faça. Nós vivemos aí na última semana o afastamento do presidente da Petrobras, Pedro Parente, mas isso não é suficiente. Afastar o presidente, afastar o Pedro Parente e deixar na Petrobras a mesma política de desmonte, de entreguismo e de construção de um caminho para a sua privatização, nós não vamos aceitar e é inadmissível. Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. E o nosso governo, o governo Lula e o governo Dilma, trabalhou para que nós tivéssemos sustentabilidade no trabalho da Petrobras, para que a Petrobras, sendo sustentável, pudesse garantir cada vez mais investimentos, cada vez mais emprego aos brasileiros e fazendo com que a Petrobras chegasse a ser das maiores empresas do mundo. Agora faz a política ao reverso, uma política não para atender aos brasileiros,
uma política para atender aos acionistas, e é bom ressaltar, aos acionistas minoritários que estão preocupados com a bolsa lá em Nova York, e aí eles fazem uma política, por exemplo, uma parte dessa política, a política de reajuste de preço dos combustíveis. Como reajustar o preço dos combustíveis atrelado ao cenário internacional, ao dólar, ao preço do barril de petróleo no cenário internacional? Um absurdo. É preciso que haja uma empresa como a Petrobras, ela tem o seu compromisso social, o seu papel social, e tem que atender à realidade do povo brasileiro. E isso foi o que o nosso governo, o governo Lula e o governo Dilma, soube fazer muito bem. Por isso, a diferença entre a política de reajuste de preços no nosso governo e agora no governo golpista. Mais de 200 reajustes de preço do diesel em poucos dias, em pouco tempo. Então é realmente um absurdo, e que nós temos que estar atentos. Repito, não apenas a questão de quem estará à frente da Petrobras, mas principalmente a política que está sendo desenvolvida na empresa, que é um patrimônio de todos nós. Inclusive, o senhor falando em Petrobras, o nosso internauta, Isabel Lopes Menezes, obrigado Isabel aí pela audiência, diz: fora Ivan Monteiro, o entreguista. Pois é, já acabou de entrar, né? Mas é isso mesmo, porque realmente não basta ficar falando que tirou um presidente e colocou outro. Nós queremos tirar a política que hoje está implementada na Petrobras. Nós não admitimos que se faça uma política preparando a Petrobras para a sua privatização, para entregá-la ao mercado internacional. E é isso, por isso mesmo, o nosso alerta, e aqui a nossa luta e a nossa resistência aqui no Congresso, no sentido de impedir que esse caminho ele vá adiante. Aqui a internauta Ana, quase no padrão, diz o seguinte: não dá para expulsar do país os maiores traidores da pátria? Temer, Serra, Dória, Sérgio Moro, Aécio? Porque preso eles não vão, e se forem não ficam mais que algumas horas. Porque a questão é o seguinte: hoje nós estamos vivendo no Brasil uma situação absurda, onde a justiça, que deveria fazer o equilíbrio dos poderes, ela age para desequilibrar e trabalhar contra o anseio do povo brasileiro, na medida que ela é uma justiça tendenciosa e seletiva, uma justiça que escolhe aonde atingir, né? Veja você, o presidente Lula, de maneira injusta, sem nenhuma prova, sem nada consistente para se apresentar, já condenado em alguma instância, agora com a sua prisão, apesar do seu julgamento não ter chegado ao final, já faz a sua condenação, a sua prisão. Enquanto isso, quantos e quantos aí ligados àqueles que deram o golpe no nosso país, com todas as provas, com conta no exterior, com dinheiro recebido, com delação, agora e-mail do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo recursos para o PSDB. Nós estamos esperando a ação do juiz, da justiça. Vai fazer alguma coisa? Porque por muito menos contra o PT e contra o Lula foram desenvolvidas ações teatrais, ações midiáticas para tentar desmoralizar ou desconstruir uma ideia que foi construída de política sólida, de compromisso com o povo na frente do nosso governo. Aqui de Goiás, agradecemos também a audiência, deputado, dos seus conterrâneos, como Carlos Roberto Ferreira. E aí, Carlos? Carlos, aqui em São Simão, Goiás, estou com você, Rubens. Isso, muito bom a gente saber que as pessoas estão acompanhando, porque essa nossa conexão é que vai fazer a luta e a resistência para superarmos os desafios que nós temos pela frente. Paulo Sérgio Mota, continue a lutar sempre por nós, Rubens Ottoni. Aqui a Maria J. Santos: a cada dia o nome do Temerbroso está na lama, Deus não dorme nunca. E aqui o Carlos Roberto Ferreira ainda comenta: e Marconi também, que saia pelo menos de Goiás. Pois é, veja você que a população vai acompanhando, e essa conexão ela é muito importante. Independente de onde as pessoas estão, independente do município, independente do estado, há esse sentimento que nós precisamos mudar essa realidade da política no nosso país, e no nosso estado de Goiás nem se fala. Nós vivemos uma situação em Goiás de mais de 20 anos de um mesmo governo, que
sintonizado com essa ideia do governo golpista no Brasil e que tem trazido muita infelicidade para o nosso povo. E o nosso desafio é que fazer do ano de 2018 não apenas um ano de luta e de resistência. A luta e resistência ela é sempre importante e nós estamos fazendo-a muito bem, mas queremos que o 2018 vá além da luta e da resistência. Nós queremos fazer do ano de 2018 um ano de vitória, um ano para nós podermos virar essa triste página da política nacional, virarmos o jogo para fazer com que o Brasil volte àquele momento de glória, aquele momento de retomada do desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Nós temos também nessa semana aqui em Brasília, deputado Rubens, movimentos populares, movimentos sociais, especialmente ligados à moradia popular. É verdade. Né? A Marcha Nacional pelo Direito à Cidade, que desde terça-feira, né, está em Brasília reivindicando, lutando, resistindo, né, para que sejam retomados programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, né, programas exitosos dos governos Lula e Dilma. Eu imagino que em Goiás a situação também lá do ponto de vista da moradia, da habitação popular seríssimo, sério, né? Porque está voltando o governo golpista, está voltando o Brasil àquela época antes do governo Lula. Então naquela época, quando eles governaram esse país, eles governaram e não tinha preocupação com o povo mais simples, humilde e trabalhador. Na cabeça deles é o seguinte: a educação, quem puder pagar a faculdade, paga. Quem não puder pagar a faculdade, não tem faculdade. A habitação, quem puder fazer sua casa, que faça. Quem não tiver condição de fazer, paga aluguel. Essa era a visão deles. Com o governo Lula, e antes do governo Lula, nós já dizíamos, no nosso governo, nós vamos dar prioridade à moradia. E quando nós falávamos isso, eles falavam que era demagogia. Quando Lula instalou o programa Minha Casa Minha Vida, e num primeiro momento ele disse, nós vamos construir 1 milhão de moradias no próximo período. Aí foi um escarcéu, um absurdo, demagogia, mentira, era isso que eles diziam. E realmente o presidente Lula não fez apenas 1 milhão de moradias, fez mais de 2 milhões de moradias. Né? E conseguimos com isso não apenas garantir moradia digna para o povo mais simples, humilde e trabalhador, como através desse projeto Minha Casa Minha Vida conseguimos garantir emprego para milhões e milhões de pessoas, a partir do incentivo da construção civil. Né? E agora, com o golpe dado em 2016 e com a retomada do poder por esse grupo conservador, nós estamos vendo o desmonte dessas políticas públicas. E um exemplo claro é o programa Minha Casa Minha Vida. Eles tentam aí fazer propaganda e volta e meia estão entregando uma coisa aqui, outra acolá, aliás, entregando coisas que foram feitas com recurso já definido no governo Lula e no governo Dilma, mas cortando os recursos principalmente na área mais sensível e mais necessária, que é o plano até R$1.800, Sim. que é para as pessoas, as famílias mais carentes. Praticamente não contrataram nada. Então, nessa área não se encontrou nada, não tem recurso, não é a prioridade. Então é um absurdo e esse é mais um motivo porque nós precisamos dar a volta por cima, retomar aquele momento e é por isso que o 2018 ele é muito importante. 2018, além da luta e da resistência, o ano da virada. Inclusive, ontem, deputado, o movimento, né, de luta pela moradia no país esteve junto ao STF, aqui na Praça dos Três Poderes, no final da tarde, início da noite, pedindo a libertação também do presidente Lula. Além da reivindicação, né, por moradia, saneamento, regularização fundiária, né, os companheiros estão em Brasília pedindo a liberdade de Lula. E com isso, a nossa internauta, que agradecemos aqui de antemão a sua audiência, Luiz Coelho. Bom dia, senhor Rubens. Gostaria de saber sobre o nosso judiciário. STF é confiável? Olha, de maneira nenhuma. Que nós sejamos justos. Quando a gente fala da justiça brasileira nesse momento, nós não queremos dizer de toda a justiça brasileira, mas segmentos da justiça, infelizmente, como eu disse aqui, tem sido seletiva, tendenciosa e entrando no jogo político do país, que não é o papel do judiciário e muito menos da Corte Maior, que você cita aí, Luiz, o STF.
o STF tem uma responsabilidade muito grande de equilíbrio da nossa democracia e, nesse sentido, não cumpre esse papel, na medida que entra no jogo político e faz o jogo político. E isso é inadmissível. Voltando um pouquinho, deputado, ao depoimento do ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran, Inês Barros pergunta: que ações podem ser feitas a partir dos depoimentos do Tacla Duran? O Tacla Duran quer depor, né? Ele quer depor como testemunha. É o mínimo, né? O mínimo é isso. O mínimo é garantir que as pessoas que tenham informações importantes, elas possam ajudar a esclarecer. Isso faz parte de quê? Faz parte da transparência, faz parte da busca da verdade. E aí é mais um exemplo daquilo que eu disse, da visão seletiva, tendenciosa que setores do judiciário têm tido. Por que é que se ouve a quem interessa de um lado e quando às vezes não interessa, se imagina o que vai se ouvir, aí você exclui. Então Tacla Duran tem informações importantes, demonstrou isso no seu depoimento aqui na Câmara dos Deputados à Comissão de Direitos Humanos, e essas informações precisam chegar nos processos que estão na Justiça. A Ana Isabel Lima está dizendo: amigos guerreiros, que Deus faça justiça, prenda Temer e Moro. E os aliados, aqui está truncado um pouco, os aliados de Moro, de Temer, ferraram com o Rio Grande do Norte. O estrago é generalizado, né? E diria para você, quem dera se fosse só no estado de Goiás ou só no Rio Grande do Norte, mas infelizmente o estrago está sendo feito em todo o país. Todo o esforço que foi realizado para colocarmos o nosso país em evidência, para colocarmos o nosso país num nível de resgate da cidadania, de garantir cidadania plena a todos os brasileiros e brasileiras. E mais do que isso, colocar o Brasil num nível de importância e de respeito, de credibilidade no cenário internacional, tudo isso está sendo jogado na lata do lixo. Por quê? Porque está sendo feita uma política de entreguismo, é uma política do salve-se quem puder. Eles estão querendo aproveitar para fazer todo tipo de negócio e nem um pouco preocupado com a sustentabilidade do nosso país. Deputado, e no Goiás, nosso vizinho Goiás aqui, como é que está a articulação do PT, das caravanas, as mobilizações pelo estado? Olha, nós temos feito um trabalho muito grande no estado de Goiás e temos visto a reação positiva do povo goiano. Goiás é um estado, tradicionalmente um estado conservador, mas onde a gente vê as reações muito positivas, entendendo o cenário e o momento político que nós estamos vivendo. Não é por acaso que Goiás, um estado conservador, um estado do agronegócio, as últimas pesquisas demonstram Lula primeiro lugar nas pesquisas, coisa que em outros momentos não acontecia. E está acontecendo agora. E por quê? Porque o nosso povo não gosta de injustiça. E essas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo golpista e seus aliados, ela tem um lado que nos favorece, que é o lado de poder esclarecer, de poder conscientizar das pessoas que às vezes não tinham notado, não tinham percebido, eles poderem entender o que está acontecendo. Então em Goiás nós temos feito, antes mesmo do afastamento da presidenta Dilma, antes mesmo do golpe, nós já realizávamos as caravanas. As caravanas eram feitas na época, nós lançamos as caravanas ainda no início de 2016, em fevereiro de 2016. Naquela época, lançávamos a nossa caravana e começamos a andar ao estado de Goiás, alertando para o risco que nós tínhamos com a tentativa do golpe. Depois, com o golpe, nós continuamos a caravana num outro formato, no formato de denunciar o golpe, mostrar a tentativa deles de sistemática, de retirar direitos, de desmontar as políticas públicas, e assim avançamos. E agora, mais ainda num outro aspecto, estamos fazendo as nossas caravanas em defesa da democracia e em defesa do direito do Lula ser candidato. Então esse é o trabalho que nós estamos realizando com uma receptividade muito positiva, porque como eu disse, as pessoas estão entendendo. Antigamente a gente precisava chegar nos lugares, tentar explicar, o pessoal questionava, a gente tentava argumentar e nem sempre a gente conseguia convencer. Hoje nós chegamos nos municípios, lá no mais humilde município, no interior do estado, quando a gente chega lá, a gente não precisa nem mais
poder comentar ou levar o nosso argumento. As pessoas já vêm com a explicação e já vêm com o argumento mostrando que eles estão entendendo o que está acontecendo. Que existe hoje como comparar, né, deputado? Exatamente. As gestões anteriores a 2003, de Fernando Henrique Cardoso e outros, com as gestões de Lula e Dilma. E uma coisa, quando eles deram o golpe em 2016, eles falavam o quê? Que o golpe era para quê? Dizer que no outro dia a situação no Brasil estaria tudo resolvido, que os problemas estariam resolvidos. O que aconteceu? Foi aprofundar a crise econômica, a crise política, a crise institucional, a crise da democracia, e a vida do povo piorou. Então, em todo lugar, então é fácil, como você disse, comparar. Então, por isso a gente não precisa nem falar mais. Chegamos nos municípios, as pessoas mesmas vêm nos reportar aquilo que está acontecendo e o seu desejo de mudança, de voltar àquela época onde o povo tinha voz, tinha vez e tinha uma vida melhor. Deputado, e para nós irmos aqui encaminhando, porque o assunto aqui a gente tratou de alguns itens, mas o bom é que o deputado toda quinta-feira vem conversar aqui conosco, com você internauta, né, abordando sempre os temas da conjuntura. Hoje falamos de Petrobras, do lançamento da pré-candidatura do Lula, que é amanhã, falamos do programa Minha Casa Minha Vida, do Instituto Federal Goiano de Educação, e não entramos ainda em saúde, não entramos em agricultura familiar, que tem assim, uma gama de assuntos para a gente Teremos abordar. outras oportunidades. Teremos outras oportunidades. Mas antes, deputado, o senhor quer comentar um pouco sobre a sua agenda em Goiás? Nós temos feito um trabalho intenso. Então, o nosso trabalho é intenso. Estamos nos preparando para mais uma caravana. Nesta sexta-feira estaremos aqui na região do entorno do Distrito Federal. Toda semana nós tiramos um dia para cá e vamos visitar o município de Planaltina de Goiás, o município de Formosa, estaremos também em Novo Gama, tudo nesse trabalho de visitas a instituições, a sindicatos, a associações, a universidades, a faculdades, a lideranças comunitárias, lideranças políticas, e sempre levando a informação devida sobre o momento político que nós estamos vivendo, denunciando o golpe que foi dado, denunciando o desmonte das políticas públicas, denunciando essa tentativa sistemática do governo golpista de retirar direitos e mais do que nunca, mobilizando as nossas lideranças para fazer a defesa do nosso projeto, para fazer a defesa do Lula, mostrando que Lula é inocente, que nós queremos Lula livre e nós queremos, acima de tudo, Lula presidente. Nós queremos então, deputado federal Rubens Ottoni, agradecer mais uma vez a sua participação aqui pelo Facebook do PT na Câmara, também pelas suas redes sociais, pedir para que você que assiste a essa transmissão agora nas páginas do Facebook, vai lá, convida o seu amigo para acompanhar o trabalho do PT na Câmara no Facebook, convida especialmente também na página do deputado federal Rubens Ottoni no Facebook, vai lá, curte e convide seus amigos para conhecer a página do Facebook do deputado federal Rubens Ottoni, porque ali você tem diariamente informações sobre o trabalho do deputado aqui, né, voltado para o país, é óbvio, como deputado federal, mas também a dedicação do deputado Rubens Ottoni para o seu estado, para Goiás. Né? Então nós pedimos para que você nos ajude a ampliar as nossas redes de comunicação do mandato do deputado Rubens Ottoni, do próprio PT na Câmara, porque aqui nós temos, o deputado sabe, uma programação com os nossos 61 parlamentares, né? Todo dia procurando levar uma boa informação para nós fazermos essa disputa junto à opinião pública e mostrar que Lula precisa ser libertado quanto antes para o bem do país. Estamos juntos na luta e na resistência. Lula inocente, Lula livre, Lula presidente. Um bom dia a todos.